Gente, queria agradecer as pessoas que têm confiado em conversar comigo. Só hoje eu falei com mais de 8 pessoas que passaram o mesmo que eu. Pessoas que saíram de igreja como loucas, pessoas que estão presas ainda nessa situação. Eu jamais vou expor. Mas pessoas que confiaram e me dão ânimo para eu continuar aqui no Instagram. A minha atitude de fazer uma live, de cair de cara, assim, falar a minha história, para algumas pessoas foi assustador. Por causa do meu jeito de ser, o meu jeito de falar. Talvez elas esperavam uma pessoa oprimida, chorando no canto, se vitimizando. Eu não sou assim. Se você vai me seguir, você vai ver que eu não sou assim. Eu tô tendo que levantar minha cabeça, seguir a vida, porque eu tenho 4 filhos para criar. Tem uma história de vida, o meu erro não me resume, mas ver quantas pessoas precisam de ajuda como eu tenho precisado, porque eu estou me tratando, é impressionante. Cada pessoa reage assim de uma maneira. É claro que eu fiquei mal. Eu lembro que quando eu acabei de fazer a live, eu não vi os comentários, mas falaram que foram muitos negativos. Eu tive vontade de morrer. Todo mundo me viu assim, bem, falando, mas dentro de mim eu tava sangrando. Não foi normal pra mim. Não tá sendo normal pra mim tudo o que aconteceu. Eu tenho uma vida. Eu fiquei no erro durante muito tempo, tentando sair, mas eu fiquei. Eu tô me cuidando, eu tô indo psicólogos, eu tenho pastores que estão me acompanhando, eu tenho uma missionária que também me acompanha. Eu não tô tendo contato com a minha família. Eu não fui até minha família, então eu não posso nem dizer que tem minha família. Minha família tá assim, de longe, igual vocês. E aí, como é que tá? Isso daí eu tenho que falar a verdade. Mas assim, eu tô me tratando, eu tô me cuidando. E tá aqui é uma terapia pra mim, conversar com as pessoas que me ajudam, me incentivam. Posso te falar? Coragem de expor. Isso pra mim não foi difícil. Vocês já viram que eu sou comunicativa. No final, tu tem que fazer isso, que é expor, porque tu é uma pessoa pública e tal. O que eu senti que eu tive que ter coragem foi falar com o Alex e com os meus filhos. Isso eu tive que pegar, encher meu peito, pedir pra Deus ajuda. Isso pra mim eu senti que eu fui corajosa, porque assim, eu não sabia qual ia ser a reação deles, assim, de sentar. Eu sentei primeiro com o Alex. Não, primeiro eu falei com Deus, depois eu expus meus pecados, pecado mesmo, aqueles cabeludo, para missionária pastora. Depois eu falei com os líderes que estão me apoiando aqui, né, que têm sido meus pastores, e depois pro Alex. Essa coisa da confissão, desse passo a passo, de você fazer do jeito certo, isso é difícil. E a respeito de pastores, eles são humanos igual a gente, só que a responsabilidade é muito maior porque eles ensinam. Eu estou descobrindo isso agora. Eu descobri isso agora por causa das terapias com a psicóloga. Tá caindo na minha ficha de tanta coisa, gente. Primeiro que quando você se expõe, você quebra. O Isael do Fuxico falou assim, gente, ela tá quebrando pontes. Então assim, essa ideia de eu ter contato com ele não existe, quebrou pontes. Depois você cai a sua ficha. O que você fez? E a terapia, ela te ajuda, a psicóloga te ajuda a você enxergar muitas coisas. Até mesmo as pedras que estão jogando em mim, até os xingamentos, eles fazem eu começar a entender assim, por que eu tava nisso, por que eu tava presa nisso? Mas isso em relação a mim, não a ele. E com certeza numa dependência emocional, porque ele tinha um papel muito grande pra mim. E eu tô me cuidando, eu tô me tratando disso, eu tô procurando entender da onde veio isso. E o Alex, ele sempre me tratou muito bem, ele não tem culpa disso, era algo interno meu. Meu homem, como é que o Alex vai continuar comigo? A gente tá resolvendo as coisas de casa, a gente tá tendo que finalizar tudo que tem pra fazer. Pra quem não sabe, eu tô vendendo tudo da nossa casa, a gente vai vender tudo. A gente vai dividir o dinheiro, mas a gente tem uma igreja que tá assim, lutando pra que a gente continue junto, eles oram pela gente. Eu vejo ele todos os dias. Eu tenho 4 filhos, a gente fez esses dias pra levar meu filho numa consulta, ele me ajudou. São 4, eu fico com 2, ele fica com 2. Só que a gente tem conversado muito, né? E a gente fica assim, a gente vai continuar, não vai? A gente não tá mal um com o outro, a gente não briga. Mas assim, ele tá construindo a confiança dele em mim. Como é que ele vai continuar comigo? Eu não me perdoo, eu não acho que ele é digno de ficar comigo. E eu acho que ele não merece isso. Uma pessoa mandou uma mensagem falando assim pra mim, libera a vida do Alex.
A parte mais difícil pra mim disso tudo foi chegar e admitir pro Alex que eu traía ele durante tanto tempo. Pra falar a verdade. Se é pra você falar a verdade, eu tinha que falar tudo. E ele não foi agressivo, ele não gritou, foi caindo a ficha dele aos poucos. Conforme eu fui falando pra ele, foi... Você fez isso? Acabou, a gente não tem mais nada. Mas assim, não deu um grito. Isso que me assustou. Porque eu falei, o que esse homem vai fazer? A primeira noite que eu dormi assim, eu não conseguia dormir. Eu falei, ele vai fazer alguma coisa comigo. Porque teve um momento que ele falou assim, sabe que isso tu fez? Mulher por muito menos é esfaqueada, né? Menino, quando ele falou isso, eu corri pra cozinha sem ele perceber, comecei a esconder todas as facas. Ficou sem faca aqui em casa por uns 2 dias. Foi a única hora que eu senti assim, me senti ameaçada, mas assim, foi algo que eu acho que deve ter passado pela cabeça dele, não sei. Mas não gritou, não fez nada, mas o silêncio dele me deixou maluca. Mas ele não foi agressivo não, só isso que ele falou, mas ficou bem chato isso pra mim, mas tem. Ele falou, mas eu queria fazer DNA, porque isso é uma coisa que eu quero tirar da minha cabeça, literalmente, né? Tipo, você olha os filhos assim, você fala, cara, durante tanto tempo, será que existe a possibilidade? Essa é a parte mais sensível da situação. Porque é a parte, eu acho que se eu pudesse falar que eu vou sofrer as consequências desse erro, é nisso. É expor meus filhos a isso. Meu pecado já está exposto. Eu falei esses dias, uma pessoa falou, não fala isso, mas é verdade. Eu já estou estrupada para a sociedade. As pessoas falam. Agora, quando chega no teu filho, e eu quero tirar isso da cabeça dele, mas eu tenho certeza que não. Amiga, quando começou a aparecer que, tipo assim, foi só uma queda de um homem que caiu por causa de uma mulher, que, quem não tá sujeito a passar o que ele passou? Os amigos dele começaram a falar, né? Quem nunca tá sujeito? Quem tá em pé, vigia para que não caia. Eu falei, amor, não foi vigia para que não caia, não. Tem uma historinha aí, porque é fácil, porque fica só pra Dalila aqui. Fica só pra Jezabel, que quer destruir o homem de Deus que chegou na vida dele, pra acabar com a vida dele, com o chamado. Eu falei, não é bem assim, não vai ficar isso só pra cima de mim. Ai, não, é vingança. Não é vingança, é porque eu passei por isso uma vez. E eu falei, eu não vou segurar essa onda sozinha. Eu não vou ficar com uma mulher que chegou e quis destruir amigas lá da mulher dele aparecendo. Isso você não vai acabar com o casamento dele. Eu não vou acabar, eu não quero acabar. Se alguém perdeu alguma coisa aqui, foram os dois. Nós nos destruímos. E a gente agora que tem que correr atrás do prejuízo. Só a gente. Agora cair só pra mim, não. Nossa, é uma prisão. Você não consegue sair. É a prisão da carne. É a prisão da emoção. É a prisão do emocional. Sabe? Do sentimento. Você vai se enrolando cada vez mais, você vai criando uma dependência, você quer viver aquilo, vir um escape, uma dopamina, a aventura, o errado. Quando vem a consequência, você vê seu filho, sua família se destruindo, sua casa, tudo indo embora, seus móveis você vendendo, aí cai a ficha. Aí já é tarde. Ou então não, ou então você tem a chance de pegar e parar com tudo isso, porque você pensa nas consequências e você pensa assim, eu não quero isso pra mim. É uma prisão. É só olhar no âmbito espiritual que você vai ver que é uma prisão. É isso que a igreja prega. O Alex já falou comigo sobre isso, embora eu tenha certeza que não, que os filhos são todos do Alex, porque mulher sempre sabe, gente. A gente sempre sabe. Não tem essa. Não tem como. Não tem como. Até o Alex falou assim, nossa, já pensou se aparece lá nenhum desses filhos dele? Tu ia cair do cavalo. Eu falei, eu ia ter que estar muito maluca. Eu tinha que estar dopada para não saber. Fui dopada, não... Para mim não tem como isso, não existe essa possibilidade. Mas se houvesse, que foi o que o Alex falou, não mudaria nada pra gente. A única coisa que o Alex falou é o seguinte, já pensou ficar ganhando pensão ainda desse cara? Porque a gente ia pôr na justiça, né, Amanda? Ele ainda falou assim, eu falei, Alex, para de ficar indo na onda da mídia, tem um monte de gente falando besteira. Ele também falou que quer ter essa certeza, eu acho justo, ele tá começando a ver já aí. Mas não tem como, mas não ia mudar nada aqui. É quem queria. Vou falar uma coisa assim um pouquinho forte aqui.
mas eu vou falar. Já viram que eu sou dessas. As pessoas, elas acham que elas têm o poder de saber, de entender, que tem o discernimento. Ela falava de um jeito sem arrependimento nenhum. Os caras conviviam com ele, o cara saindo comigo e os caras não percebiam. Tu acha que a palavra desses teólogos vale alguma coisa? Esse cara, às vezes, vocês quantas situações você viu aí de gente que foi pra velório, o cara chorando, a mulher chorando, e depois descobriram que foi a mulher e o cara que mataram. Ninguém tem esse poder, só Deus tem o poder de saber qual é o arrependimento genuíno. E nós vemos pelos frutos. Só que para muita gente o fato de eu aparecer, de eu não estar aqui chorando, de eu não estar me vitimizando, parece que eu gostei, que eu estou gostando. Gente, é meu jeito. Né? Eu não sou do tipo que fica se vitimizando, mas só Deus tem esse poder de saber. Isso que os psicólogos, eu falo psicólogos porque tem muita gente que conversa comigo no chat e fala isso, e a psicóloga está tentando entender se eu consigo enxergar isso. E eu não consigo enxergar isso, eu não consigo ver isso. Eu vejo que é uma falha de caráter de duas pessoas que sabiam que estavam erradas e seguiram por tanto tempo nesse erro. Mas as pessoas que estão ao meu redor ficam mostrando, você não consegue enxergar, a gente vai ter que mostrar. Se esse é um campo psicológico meu que eu ainda tenho que enxergar, que eu tenho que ver, é isso que a galera que está ao meu redor está tentando me mostrar. Eu ainda não vejo isso, sabe? Eu vejo só como um erro que eu tenho que mudar. Não, essa não foi a sequência dos fatos. A sequência foi eu conversar com o Alex, confessar para ele. Antes de eu confessar para ele, eu confessei para uma autoridade espiritual e para Deus. Eu tive um encontro. Quando eu confessei para o Alex, quando eu falei, não, realmente, eu não dei todos os detalhes, mas eu falei, não, realmente. Aí o Alex, no veneno, em vez de me bater, em vez de fazer um monte de coisa comigo, foi para a internet e expôs o que ele não precisava. O que tá fazendo eu vir aqui falar com todo mundo é porque eu fui exposta de uma maneira ridícula, horrível. Inclusive, 3 advogados me procuraram, falaram que eu poderia ter processado. Eu e o Thiago, a gente poderia muito bem processar o Alex. Porque o que eu e o Thiago fizemos não foi crime. E ele não podia me expor daquele jeito. Imagina se o Alex tivesse um nudes meu, ele diz que iria jogar, ele não pode fazer isso, é crime. Só que assim, não foi essa sequência, isso é o que estão achando, mas não foi isso que aconteceu. Gente, tem um monte de gente, escuta o que eu tô falando aqui, eu vou falar e vou gritar, que tá vindo aqui no meu chat, que fala que tá passando pela mesma coisa, mas não tem coragem de falar, porque vai ser crucificado na igreja. Tem 2 mulheres que falaram pra mim, eu não tenho coragem de dizer o que esse homem falou e fez comigo, porque senão vão me crucificar, vai ficar todo mundo contra mim. Eu não tenho a coragem que você tem de dar a cara. Gente, não é todo mundo que quer sair a público, colocar a cara a tapa pra pegar um monte de gente, apedrejar e xingar. A igreja, sim, não acolhe. Vocês, homens de Deus, que estão falando que eu estou errada de falar, que a problemática é uma amante, uma adúltera, tá falando da igreja. A igreja tem que ser exposta sim. Enquanto vocês estão fazendo eventos, preocupados se estão ganhando dinheiro ou não, estão pedindo Pix, tem um povo que está sendo desprezado, tem um povo que não é cuidado, omissão de socorro, a igreja tem culpa também. Acho que eles se acolhem, eles se protegem. E acho muitas falas um pouco machistas, assim. Sempre colocando... É só vocês verem. Sempre aniquilando o que a mulher fala, assim. Foi até gente defender em podcast. O cara que devia pensão. Achando que R$350, R$500 é pensão, né? Mas eles defendem, eles se defendem. Eles se... Se a mulher fala... deixaram a mulher falar... Estão dando voz, então eles se defendem. Se as mulheres se defendessem como homens se defendem, tudo seria mais diferente. Porque mulheres sabem que a gente, sabem assim, que a gente tem sentimento, que a gente é levada por qualquer coisa. Mulheres se entendem, mas em vez delas se juntarem, se unirem, elas entram aqui para diminuir, para avacalhar, para xingar. Eles se acolhem.